A Volkswagen estuda fechar fábricas na Alemanha e enfrenta reações de 16 mil trabalhadores. Está tão apavorado com o fracasso de seus elétricos que contratou em 2023 um novo gestor para comandar a TI da empresa. Uma das maiores publicações de mídia da Alemanha revelou recentemente porque a Volkswagen não está atingindo suas metas de veículos elétricos. Segundo eles, a justificativa oficial é que os clientes não querem veículos elétricos. No entanto, o artigo expõe uma verdade que o grupo Volkswagen preferiria manter em segredo. Eles nunca admitiriam, mas essa é a verdadeira razão. Na Austrália, a Volkswagen ainda não vende carros elétricos, apesar de prometer isso há anos. A razão para essa demora ficou mais clara com o tempo, e, embora muitas pessoas já tenham sugerido o motivo, apenas recentemente a mídia alemã começou a apontar o que realmente está acontecendo. Em relação à escolha de veículos elétricos, um exemplo é o Spin G6, que foi encomendado e está disponível para pré-venda na Austrália. Com um preço semelhante ao de um Volkswagen Tiguan R, o Spin G6 oferece melhores especificações e desempenho comparável, além de ser mais acessível. A Volkswagen enfrenta uma concorrência forte de seus rivais, que, em muitos aspectos, têm produtos superiores. Um dos grandes desafios para o grupo Volkswagen tem sido o desenvolvimento de software. A empresa teve dificuldades significativas nessa área, levando à demissão de milhares de funcionários na Alemanha devido à baixa qualidade do software em seus veículos elétricos. A divisão de software CARAD foi um fracasso, e o responsável por essa área acabou sendo demitido. Como solução, a Volkswagen adquiriu uma empresa de software na China por cerca de 2 bilhões de dólares e comprou uma participação na marca Spen, também na China. Agora, o grupo Volkswagen planeja usar o software da Spen, incluindo tecnologia de condução autônoma, em seus futuros veículos elétricos. Esse movimento foi amplamente divulgado e está disponível ao público. A Audi, que faz parte do grupo Volkswagen, também seguirá um caminho semelhante, utilizando as plataformas da montadora chinesa estatal SAIC Motors. Tudo isso indica que o grupo Volkswagen está enfrentando grandes dificuldades. Até Elon Musk comentou sobre a situação, quando a Volkswagen anunciou um investimento de 5 bilhões de dólares em software, dos quais apenas 1 bilhão foi inicialmente aplicado, com os 4 bilhões restantes previstos para depois. Musk questionou de onde viriam esses fundos, destacando a dívida de 190 bilhões de dólares da Volkswagen e o fato de suas vendas estarem em declínio. O grupo Volkswagen admitiu que suas vendas provavelmente cairão cerca de 10% este ano, chegando a cerca de 8,2 milhões de unidades, enquanto sua capacidade de produção é de 14 milhões. Como resultado, 2 fábricas na Alemanha estão sendo fechadas e milhares de funcionários estão sendo demitidos. Isso gerou indignação entre os sindicatos e os trabalhadores, embora muitos desses funcionários tenham cláusulas contratuais que os protejam de demissões, o que significa que a Volkswagen precisa dispensar aqueles que não possuem essa proteção, independentemente de seu desempenho. O plano dos políticos e da indústria automobilística parece ser claro, conforme relatado pela publicação alemã W. O carro elétrico deve dominar o mercado o mais rápido possível. Em algumas regiões do mundo, como China, Noruega e Suécia, essa transição ocorrerá mais rapidamente do que em outras. Entretanto, o que se observa é que o carro elétrico deveria, em termos de vendas, ter apenas um caminho: o crescimento. No entanto, a publicação afirma que as vendas de carros elétricos não estão se desenvolvendo como esperado, e dados recentes indicam que fabricantes como a Volkswagen estão, na verdade, preferindo essa situação. De acordo com a análise, a Volkswagen e outras montadoras estão enfrentando dificuldades financeiras, e por isso, optam por vender motores de combustão interna, que proporcionam margens de lucro mais altas, enquanto perdem dinheiro com os veículos elétricos. A publicação sugere que a Volkswagen está criando uma narrativa enganosa, assim como a Toyota e outras fabricantes, alegando que as vendas de veículos elétricos estão caindo e que a demanda não existe. Entretanto, essa afirmação é considerada uma manipulação para afetar as percepções do consumidor sobre os veículos elétricos. Nos Estados Unidos, a situação é mais complexa devido à influência da indústria petrolífera, que o governo procura proteger. Contudo, essa é uma questão que requer uma análise separada. A transformação na indústria automotiva está sendo decidida nas concessionárias, mas, de acordo com a publicação, a situação tem seguido uma trajetória oposta desde o início do ano, com uma queda na participação de mercado dos carros elétricos em vários países europeus. Axel Priest, especialista automotivo da consultoria EY, observou que, na Alemanha, as vendas de carros totalmente elétricos caíram 20% nos primeiros 7 meses deste ano em comparação com o ano anterior. Embora a eliminação dos subsídios esteja impactando as decisões de compra, há outros fatores envolvidos.
Os gestores da indústria automotiva estão preocupados e pedem medidas como bônus temporários de compra ou alívio fiscal para estimular as vendas. Entretanto, ao analisar a situação mais de perto, percebe-se que a queda nas vendas de carros elétricos pode não ser tão drástica para os fabricantes quanto aparenta, ou como eles gostariam que o público acreditasse. Além disso, essa queda não é um acaso, mas sim parte de um plano premeditado pelos próprios fabricantes. A publicação W explica que as montadoras estão cumprindo as metas de emissões de CO2 da União Europeia por meio de uma combinação de motores de combustão, híbridos e elétricos. Pela primeira vez na história, elas não precisam vender mais veículos elétricos, o que resulta em uma falta de esforço deliberado nesse sentido. Nos últimos meses, as montadoras passaram a se concentrar em outro objetivo igualmente importante: obter lucro. Muitas montadoras de grande volume estão lutando para atingir as metas de retorno anunciadas. Basicamente, a mensagem é que as montadoras acreditavam que poderiam reduzir os custos de produção dos veículos elétricos e continuar seu desenvolvimento, mas isso não se concretizou. A fabricação de carros elétricos ainda custa muito mais do que a de motores de combustão interna. A principal razão para isso é a falta de produção em massa dos veículos elétricos. A maioria dos modelos do grupo Volkswagen é de combustão interna, e a empresa está preparada para fabricar esses veículos em larga escala, enquanto a estrutura de produção para carros elétricos ainda não está desenvolvida para esse tipo de produção em massa, resultando em prejuízos para esse segmento. O grupo Volkswagen está atualmente aumentando as vendas de carros movidos a gasolina e diesel a preços mais baixos, já que esses veículos oferecem margens de lucro significativamente maiores do que os veículos elétricos. De acordo com fontes alemãs, a proteção climática parece ser uma preocupação secundária para a empresa, que só será priorizada à medida que as metas de CO2 da União Europeia se tornarem mais restritivas nos próximos anos. Por enquanto, a Volkswagen está cumprindo o mínimo necessário para evitar a compra de créditos de carbono, o que significa vender apenas a quantidade suficiente de carros elétricos para atender aos limites regulatórios. Essa estratégia é observada em toda a indústria automobilística. As empresas, incluindo a Volkswagen, preferem evitar o aumento nas vendas de veículos elétricos, pois isso acarretaria prejuízos, uma vez que a produção desses veículos ainda é muito mais cara do que a de carros com motores de combustão interna. Além disso, as empresas automotivas admitem que estão em uma fase crítica, especialmente em termos de lucratividade. Na Volkswagen, por exemplo, o foco está inteiramente em reduzir custos e melhorar os retornos, algo que foi afirmado publicamente pelo próprio CEO, Oliver Blume. A pesquisa realizada pelo jornal Handelsblatt revelou que a Volkswagen está cerca de 2 a 3 bilhões de euros aquém de suas metas anuais de lucro, o que coloca a empresa em uma situação financeira difícil. Diante desse cenário, as montadoras optam por vender menos veículos elétricos e mais carros a combustão, enquanto continuam a cumprir as metas de emissões de CO2 graças à combinação de veículos híbridos e elétricos com motores de combustão interna. Embora a venda de veículos elétricos tenha superado as expectativas da União Europeia nos últimos anos, permitindo que as montadoras reduzam suas vendas elétricas temporariamente, os limites de emissões de CO2 voltarão a ser mais rigorosos a partir de 2025. Nesse contexto, a Volkswagen e outras montadoras podem buscar parcerias com empresas que tenham baixas emissões, como a Volvo ou a Tesla, para cumprir as metas sem ter que dobrar suas próprias vendas de veículos elétricos. As fabricantes de automóveis estão, portanto, priorizando os lucros sobre a aceleração da transição para a eletromobilidade. Mesmo empresas premium como a BMW e a Mercedes-Benz têm conseguido manter uma diferença de preço relativamente pequena entre seus carros elétricos e os veículos a combustão, facilitando a aceitação dos veículos elétricos no mercado. Entretanto, o foco dessas empresas continua sendo lucro, e qualquer avanço na adoção de veículos elétricos dependerá do equilíbrio entre atingir as metas climáticas e maximizar os retornos financeiros. No estudo mencionado, foram comparados os preços de venda de 20 carros elétricos com modelos a combustão equivalentes, revelando que, em média, os veículos elétricos na Europa eram 21% mais caros. Entretanto, a diferença variava amplamente entre os fabricantes. A BMW, por exemplo, oferecia aumentos de preço relativamente baixos para seus veículos elétricos, com uma diferença de 6% para o 9.1 e 8% para o i4 em relação aos modelos a combustão. Esse ajuste de preço favoreceu o crescimento das vendas de veículos elétricos da BMW, que está entre as montadoras mais bem-sucedidas globalmente. Quando os preços dos carros elétricos da BMW são apenas um pouco mais altos, os consumidores tendem a optar por esses modelos. Por outro lado, a Mercedes apresentou diferenças de preço muito maiores, que variavam de 7% a 15%, o que resultou em uma queda nas vendas de veículos elétricos da marca. Fabricantes de volume, como a Volkswagen e a Stellantis, enfrentam ainda mais desafios.
O Volkswagen ID.3, por exemplo, custa 40% a mais que o Golf, e a diferença de preço entre o ID.5 e o Passat é de 41%. O caso mais extremo é o dos modelos elétricos da Opel Corsa e do Peugeot 208, que chegam a ser 80% mais caros do que suas versões a combustão. Na China, os veículos elétricos são apenas de 5% a 10% mais caros, com alguns modelos, como o Xpeng-Mona, custando o mesmo que carros a combustão, algo quase inimaginável na Europa. O Xpeng-Mona, por exemplo, com um preço inicial de apenas $6.800, desafia as tendências globais de preço. Essa diferença de precificação se deve, em grande parte, à urgência das fabricantes ocidentais, como Volkswagen e Stellantis, em maximizar seus lucros. De fato, especialistas afirmam que tanto a Volkswagen quanto a Stellantis têm prejuízo em cada veículo elétrico vendido. O retorno sobre vendas da marca Volkswagen caiu para 2,3% no primeiro semestre do ano, o menor nível em décadas, enquanto a meta do CEO Oliver Blume é de 6,5%, uma cifra que ainda está longe de ser atingida. A Stellantis também enfrenta dificuldades, com retornos decrescentes, embora seu CEO, Cal Tavares, tenha prometido retornos de 2 dígitos para 2024, algo que parece improvável no cenário atual. A partir de 2025, os fabricantes terão que aumentar a venda de veículos elétricos para cumprir as exigências legais de CO2, mas até lá, a narrativa predominante é a de que ninguém quer veículos elétricos. As montadoras estão focadas em maximizar lucros com motores a combustão, vendendo carros elétricos apenas nas versões mais caras ou com grandes aumentos de preço. Essa estratégia, embora temporária, está retardando as vendas de veículos elétricos. Essas táticas, no entanto, não estão isentas de riscos. As montadoras podem acabar se arrependendo dessa abordagem, especialmente se fabricantes chineses, como a BYD, continuarem a ganhar participação no mercado europeu com preços competitivos. A disrupção pode ser o fator que, eventualmente, forçará as montadoras tradicionais a inovar, mas, até lá, pode ser tarde demais para recuperar o mercado perdido. Obrigado por assistir, e para continuar se atualizando, assista o vídeo a seguir, tenho certeza de que será perfeito para você.